Juliana Rosa com a gente todas as tardes aqui no meio do dia. Ontem teve reunião importante do presidente Lula com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí começa o burburinho, né, Ju? Será que o pacote de corte de gastos realmente vai ser anunciado? O que você tem pra gente, hein, Ju? Boa tarde. Pois é, cadê esse pacote, Fábio? Boa tarde para você, para a Débora, boa tarde para o nosso ouvinte, porque o governo prometeu para depois das eleições municipais o anúncio de um pacote robusto de corte de gastos, porque agora os bastidores já dão conta de que a equipe econômica tem uma lista de corte de gastos que chega a 50 bilhões de reais no orçamento público. Agora, o Haddad chegou ontem dos Estados Unidos, não estava na agenda uma reunião com o presidente Lula, e à tarde ele foi ao Palácio do Planalto se encontrar com o presidente Lula. E a grande expectativa é que a equipe econômica tem dado sinais mais claros de que o ajuste fiscal ele é fundamental para que o arcabouço, as regras fiscais, elas consigam ficar de pé ao longo dos próximos anos. E agora é preciso saber se a equipe econômica, na figura do ministro da Fazenda, vai ter a necessidade de fazer essa escolha, esse corte de gastos. O que eu tenho ouvido ali nos bastidores do governo é que, politicamente, o presidente Lula vai ter uma dificuldade de fazer corte de gastos, mas ele talvez consiga fazer essa escolha a partir do que se espera de repercussão positiva na economia com o anúncio de corte de gastos. Se espera que o dólar caia, os juros também fiquem menores. Com isso, a gente tem uma perspectiva menor para a inflação, maior para o crescimento, e isso pavimentando um cenário muito mais positivo para a corrida eleitoral de 2026. Então, por aí, se espera que o presidente Lula aprove, pelo menos, grande parte dessa lista de corte de gastos que a equipe econômica está indo apresentar ao presidente. Agora, para chegar aos 50 bi, ele vai ter que aprovar medidas bem robustas. O que se fala é que estaria dentro dessa lista de corte de gastos mudanças nas regras, por exemplo, do auxílio-desemprego, que cresce muito no Brasil. As regras fazem com que, quando o desemprego está muito baixo, o governo gasta mais dinheiro com seguro-desemprego, porque como tem muita rotatividade de mão de obra, o pessoal entra e sai e tem acesso fácil ao seguro-desemprego. Então, poderia ter regra de mudança nas regras do seguro-desemprego. Também se espera que esse pacote tenha mudança nas regras do abono salarial, que é um 14º salário para quem recebe até 2 salários mínimos. A grande maioria da população recebe até 2 salários mínimos, então não estaria focalizado nos mais pobres, dizem os próprios técnicos da equipe econômica. Uma coisa que parece que tem mais chance, pelo que eu tenho entendido ali nas conversas, é a mudança do Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, de Desenvolvimento da Educação Básica. O recurso para o Fundeb cresceu muito e o que se espera é que esse recurso agora ele esteja dentro do limite de crescimento de gastos da educação como um todo. Então, ele vai crescer, mas vai crescer num ritmo menor do que vem acontecendo até agora. Enfim, são várias medidas difíceis, super salários, né, que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou, que acha que tem que mexer. É sempre muito difícil mexer, por exemplo, previdência dos militares, agora que o governo se aproximou mais dos militares. Então, o que os analistas acham é o seguinte, que as medidas ruins, elas já estão prontas e estão tramitando, que é Vale Gás fora das regras fiscais, agora o governo dizendo que não, que vai mexer no texto, né, que o governo vai gastar mais com Vale Gás, mas mandou inicialmente para o Congresso um gasto fora do orçamento, né? Ficou aquela impressão de que estava havendo uma tentativa de burlar o limite de gastos. Além do Vale Gás, aqueles 2 projetos de leis que tiraram as estatais do limite do gasto tradicional. Também ficou com um cheiro ruim, por mais que depois a equipe econômica falou, não, que é uma espécie de transição, enfim, não vai sair de uma hora para outra, mas enfim, tem uma série de questões ruins
que já estão tramitando no Congresso Nacional. As notícias boas, elas precisam agora ser robustas, convencer para que haja um tal do choque de credibilidade. Ontem o Roberto Campos Neto falou sobre isso, né? Que é preciso um choque para que haja uma mudança no ambiente, porque você tem um ceticismo muito grande que está atrapalhando a inflação, os juros e a própria perspectiva de crescimento econômico, pessoal. E não há espaço para frustração, né, Ju? Frustração no sentido de apresentar algo que não seja tão robusto como você disse. Porque, vamos lá, né? Pior do que demorar para apresentar é apresentar um corte de gastos meio me engana que eu gosto, né? Exatamente, Fábio. O que aconteceu até agora foi aquele chamado pente fino, que é uma coisa importante de ser feita, mas não resolve, né? O governo conseguiu cortar gasto fazendo revisão, por exemplo, de benefícios que estavam com indícios de fraude. Então, esses pente finos têm que ser feitos o tempo todo, né? Tem que fazer parte da rotina do orçamento. Então, o governo conseguiu economizar. A previsão era 25 bi, um senhor pente fino, é verdade, mas tinha muitas questões ali administrativas que eles conseguiram resolver. Mas não é suficiente. Então, para poder fazer um corte estrutural, precisa fazer escolhas. Se vão ser essas que estão sendo aguardadas, ninguém sabe. É tudo uma questão de escolha. Pode tirar, o Lula falou que quer aumentar, por exemplo, a tributação dos ricos para poder aumentar a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil, que é a grande maioria da população, de novo, né? Então, só que você tem no Congresso muita dificuldade para aprovar aumento de impostos. Eles estão tentando a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, o JCP. Então, assim, sempre tem que fazer escolhas, são negociações difíceis, e é preciso que, nesse momento, haja alguma escolha robusta que convença que o governo, de fato, vai entregar um equilíbrio fiscal mínimo. Porque, do jeito que está até agora, a percepção tem sido muito ruim. Que é isso, as medidas ruins, elas já estão tramitando, já estão prontas, as boas ainda estão só na promessa, Fábio. Muito bem, Juliana Rosa volta amanhã com mais números, mais análises da economia também. Ju, obrigado, um beijo para você, até. Um beijão. Valeu, tchau, tchau. Ju. Daqui a pouco tem mais Juliana Rosa no Entre Nós, às 2 da tarde. Agora 12h, 48 minutos.